Olá, investidor. Vamos falar agora sobre o Bradesco. Análise aqui fundamentalista, uma análise rápida e é importante que você faça isso também. Sempre que for colocar uma empresa na sua carteira, substituir alguma que você já tem, está procurando outra do mesmo segmento, ou também se você está fazendo aí uma análise mesmo anual, semestral dos seus ativos, né, você deve fazer uma revisão e ver como está aí, como estão os indicadores das empresas que você investe. Se inscreva no canal para você receber os vídeos que estamos publicando diariamente, publicação diária de vídeos aqui no canal, às vezes a cada 2 dias. Então, ative as notificações e você terá todo esse conteúdo aí também de forma gratuita. Você pode participar da mentoria para ter acesso aí às aulas principais, tutoriais, aos métodos de investimentos que nós seguimos. Claro, é o buy and hold, né, buscando investir para o longo prazo e ensinar você como fazer a seleção de ações de fundos imobiliários, você trazendo a comparação de todos. 400 empresas, você vai chegar ali nas suas 15, 20 principais para você fazer uma análise criteriosa. Vamos falar aqui de Bradesco, vamos ver os indicadores. Bradesco, cotação a R$ 14, começou o ano num patamar maior, né, a cotação aí de R$ 15. Então, em dezembro chegou num pico maior, a cotação no final de dezembro de 15,37 e teve aí no primeiro semestre um pouco amargo, né? Um pouco preocupante, digamos assim, né? Os indicadores aí do primeiro TRI não foram bons, do quarto trimestre de 23 também não foram bons, e aí o mercado derrubou, né? Então caiu aqui mais de 10% em um dia as ações do Bradesco. E agora você vê como o resultado do segundo trimestre deu uma recuperada bastante. Então, valorizou saindo ali de patamares de R$ 11, voltando agora para patamares de 14. Então, uma excelente valorização, pico muito alto aqui de valorização. Você vê aqui no comparativo de 5 anos, a empresa ainda não conseguiu superar o seu valor antes da pandemia. Então, veja que não se recuperou ali dos R$ 21, que era o preço antes da pandemia. Então, teve ali problemas, claro, com Americanas, né? Então, isso também gerou impacto na receita, né, do Bradesco. Aumento de inadimplência, né? Então, um pouco essas dificuldades aí prejudicaram um pouco o resultado, né, caixa livre do Bradesco. Mas continua sendo uma grande empresa para você estar sempre analisando. Então, você vê aqui uma retomada grande, né, como tem feito em outros momentos. Vamos aqui ver dados, então já gera aqui 11% de ganho no ano, com um dividendo. Claro, a cotação está baixa, né, o preço baixo, o dividendo sempre vai parecer maior. Então, ela continua entregando dividendos. É uma empresa que tem também outros tipos de valorização para o acionista, como bonificações. Não teve em 2024 ainda, né? Pode ser que não tenha, mas 23 teve. Então, é uma empresa que sempre está dando aí mais 10% também em bonificação, aumento de número de ações aí para você, e além do programa de recompra de ações, que ela descarta também muitas ações e diminui a base acionária quando faz essa recompra. Então, é outra forma de provento para você. Vamos aos indicadores, então aqui ainda comparativo de 10 anos não agrada muito, né? Quando você vê quem comprou 10 anos atrás só teria tido 40% de retorno, então isso muito baixo, né? Praticamente o que o Itaú está dando por ano, uma média de 40% ao ano. Já o Bradesco não, o Bradesco teve essa queda muito aí na cotação, então o mercado também pegando muito pesado, não gostando dos balanços, né, anunciados aí pelo Bradesco. Então, o PL está 11 acima de 10, né? Está um pouco alto, né, o PL, mas já esteve em patamares até maiores. Então, já esteve em 25. A receita continua forte, então a receita é muito boa, supera ali o valor de mercado, né? Se o valor do mercado é 150 bi, é como se o banco estivesse gerando 200 bi anual aí de receita. Claro que essa receita não é tudo lucro, né? Então, mas é uma grande capacidade. PVP já esteve mais baixo, agora está em 0,9, então está descontado ainda. Aqui não aparece, mas já esteve em 0,75 agora, no final, no início de janeiro, estava bem mais baixo ainda o PVP. Então, gerando ali, digamos, com deságio de 25% para
o preço mesmo de mercado, o valor patrimonial comparado com o preço de mercado. Então, o preço de mercado muito descontado. Payout excelente, então, programa aqui de valorização do acionista, né, de pagar dividendos, né? Então, 70% está aqui numa média boa, né? Mas teve oscilações, 22 não foi bem, mas estão sempre ali um pouco oscilando, né? Então, isso também o mercado acaba não gostando muito. Margem líquida, 6%, está muito baixa a margem, então, pequena margem, né? Isso acaba sobrando um pouco caixa, né, para gerar dividendo. Então, por isso que como o caixa que sobra é pouco, a empresa sabe que tem que pagar dividendos, então acaba que entrega muito daquilo em dividendo do lucro, né? O EV/EBITDA está um pouco alto, está um pouco alavancado aqui, 17 vezes, então está um pouco alto mesmo. Quanto mais baixo ali de 6, 7 se tiver, melhor. Então aqui está um pouquinho alto. Claro que você tem que comparar com outros indicadores do banco, não vai tomar decisão só por um indicador, e comparar com outros bancos também. Então aqui você vê um pouco alto, EV/EBITDA, o PL ainda está um pouco alto. Então se você quer entrar agora no Bradesco depois da última valorização, você não tem muita margem de segurança, né? Então, para o longo prazo, você não vê também boas perspectivas ainda para o Bradesco, né? Então, está uma indecisão ainda um pouco com relação a isso. Então, a empresa precisa provar ainda mais a capacidade de gerar lucro. Vamos analisar aqui mais indicadores. Margem bruta 30%, menor do que outros bancos, né, como o Itaú. Valor por ação, o preço ideal seria R$ 15,47, então está negociado aí muito abaixo ainda, né? Está negociando muito abaixo. E a empresa já tem uma capacidade anual de gerar R$ 1,23 de lucro por ano, por cada ação. Então, também digamos que ainda é baixo, né? Se a empresa vale 15 por ação, só está gerando R$ 1, então está menos de 10%, né? Então é exatamente isso. É o ROI aqui, ó, 8%. Então, o ROI você compara o LPA, o lucro por ação, com o valor mesmo patrimonial, né? O patrimônio líquido, né? Que seria a R$ 15. Então, a empresa não está gerando, mas como o preço também está um pouco descontado, então esse ROI aqui, teoricamente, ou melhor, na prática, esse ROI estaria um pouco mais alto, porque a ação não está a R$ 15, a ação está a 12, estava a 13, agora 14. Então, esse ROI aqui, ele estaria em torno de 13%, né? Que é o retorno do lucro por ação sobre o que você está pagando por ela. ROIC muito baixo também, o ROA não dá para comparar muito com o banco, mas, claro, muito baixo, né? O ideal é sempre acima de 10. No caso de banco, é um pouco diferente essa análise. Payout, você vê aqui uma variação, né? Chegando a 70%, mas não deve se manter também nesse patamar de 70%. A margem líquida comparativa que você vê que ultimamente ficou muito mais baixa, né? A margem líquida muito baixa. PL já está no patamar aí de 2020, né? Então aumentou bastante. Isso não é tão bom, né? No caso aí, do ponto de vista para quem vai iniciar, quem vai investir. Geração de lucro por ano. Então a empresa é, se mantém ali gerando R$ 2 por ação, 1,30. Então razoável. Não é nada também que chame muita atenção, né? Por exemplo, o Itaú, Banco do Brasil, entrega mais. Kager, crescimento, repare que não é muito bom, ó. Repare que é negativo o crescimento de receita. Então, às vezes, diminui a receita comparada com o ano anterior, né? O lucro também, então, tem algumas diminuições aqui de lucro, né? Então, a empresa não está se sustentando com o mesmo patamar, aquele top, né? Que era o banco, né? Top 2, né? Itaú, Bradesco, agora Banco do Brasil também já supera. Dividendo médio, a média aqui de 5 anos é de 5%, mas tem também outros tipos de proventos, né, como as bonificações que eu vou mostrar também. Paga a JCP um adiantamento mensal de 1 centavo e paga aqui, como você vê em outros momentos, né, tipo em junho e dezembro, normalmente, ela paga maior, o JCP maior. Digamos que ali
Aqui é só um adiantamento mensal de 1 centavo. No final do ano, em junho, no final do ano ela faz mesmo o balanço completo ali dos semestres, né? O que sobrou ela volta a pagar tão maior. Então não é só aquele JCP de 1 centavo, não. Inclusive aqui em dezembro, ó, 44 centavos. Então ela paga dezembro e junho. Basicamente essas duas datas, as outras é 1 centavo, não faz muita diferença para você. Como ela está com preço descontado, parece que entre os bancos o maior dividendo é do Bradesco, né? Comparado com a cotação de hoje, né? Então está com PVP baixo, mas na prática você vai ver que Itaú está entregando mais, né? Itaú tem uma constância maior, né? Comparativo aqui de Bradesco com o Ibovespa, então o Ibovespa supera o Bradesco, então continua o Bradesco ainda abaixo, desempenho abaixo até mesmo do índice do Ibovespa. Então não está muito legal, não. O Ibovespa já tem alguns problemas, tem empresas que não são boas e o Bradesco não consegue superar nem mesmo o índice Ibovespa. Aqui algumas vantagens, tag along de 100%, desvantagem ainda o segmento de listagem não é novo mercado. Se fosse novo mercado era melhor ainda, talvez atrair até alguns fundos de investimentos, alguns ETFs que já estão sendo mais rigorosos com relação a isso, investirem em empresas que estão no Ibovespa, que estão no novo mercado, né? Que é uma transparência maior na governança, né? Então ainda falta isso, né? 61%, 62% de capital aberto. Então, a empresa teve aqui quedas de receitas, ó, 2020 e 2021 sofreu bastante com a questão aí da pandemia, né? Movimento menor nas agências. Foi o período que também começou a crescer muito, a galera começou muito a migrar para bancos digitais. Então, aqui você percebe que voltou 22, 23 a crescer a receita, mas o lucro líquido não acompanhou. O lucro líquido se mantém andando de lado e não cresceu com a receita. Então, o banco, digamos que teve um valor operacional muito grande, movimentação, mas no final não conseguiu transformar aquilo em lucro. Então, o banco está com um lucro menor do que tinha em 2014. Imagina aí, com o dólar se valorizando bastante, e, cara, até mesmo o real, né, vale mais do que o que valia em 2014, né? Então, 15 bilhões em 2014 era uma coisa, 15 bilhões hoje não compra a mesma coisa, né, de 2014, devido à inflação. Então, o banco não está legal nessa parte de lucro, se mantém, está com muita dificuldade, então, está muito razoável aí nessa parte de lucro. Isso é o que você mais deve olhar, não se baseie só por dividendo, não. Se você olha aqui, a cotação versus o lucro, claro, a cotação está muito descontada ainda, né? A galera, o mercado pegou pesado com o Bradesco. Aí vale a pena você pensar, se quer muito fazer também meio que uma aposta no Bradesco, né? Por estar muito descontado, né? Com relação ao seu lucro, poderia estar a cotação melhor. Talvez acompanhando aqui estaria em 25, né? Um PVP aí de 1,5, né? Então o mercado não está muito animado com o Banco Bradesco ainda, né? Bradesco tem a liquidez média de 25 milhões, isso aqui é bom, quase 1% ali participação no Ibovespa. Isso aqui é as ações ordinárias, né? Temos as preferenciais que são ali as ações final 4, né? Então, final 3, 25 milhões, também está até bom para o final 3. Dividendos, você vai ver aqui justamente o que eu acabei de falar, ó, janeiro e junho, né? As duas datas aqui se repetem, né? Janeiro e junho, o dezembro e junho, né? Normalmente é isso. Diferencial, o Bradesco entrega bonificação, então às vezes aqui está ó, a proporção de 10% no ano, 10% no ano, então você recebe, se você tem 100 ações, você vai ter 110 ações
nessa data aqui, ou seja, você tinha 100 ações em 18 de abril de 22, quem estava nessa data recebe mais 10% no número de ações. Só que essas ações elas são precificadas com valor menor, então muito menor do que o preço de mercado. Então, acaba derrubando ali o seu preço médio, né, que você tem nas ações, diminuindo um pouco. Até por isso que a cotação gráfico você não vê o gráfico do Bradesco com muita valorização, porque o gráfico do Google segue só a cotação, não considera nem mesmo dividendos, não considera esses 10% pagos aqui em bonificação, né, que você não percebe no gráfico, né, no caso que você percebe o número de ações aumentando, né, e isso acaba, como é precificado a R$ 4, isso acaba puxando o gráfico para baixo um pouco, né, que também tem que ser ajustado ali com o valor patrimonial da empresa. Então, repare que sempre é menor, dá 10%, mais com a base de preço de uma ação a R$ 4. Então, é como se ela desse mesmo 3% do valor de 12, de R$ 15 da cotação, né? Mas como ela paga 10% com esse preço base, então é puxado para baixo um pouco ali, ajustado o preço da cotação também. Então ela costuma pagar aqui, ó, 20, 19, 20, 21, 22. Então não teve bonificação nem em 23 e nem em 24. Normalmente a Datacom é em abril, você vê aqui, ó, preferencialmente em abril. O banco tem uma base acionária muito grande, e justamente por essas bonificações, ela tem 10 bilhões de ações, então muita ação aí sendo negociada. Então, o excesso de ações no mercado, a parte ruim é que isso gera uma grande volatilidade ali no preço das ações. Então, é muita gente vendendo, né? Porque tem muita ação. Então, quem recebeu ali mais 10% em ações acha que aquilo tem que ser vendido, né? Então pega e vende, continua tendo o mesmo número, mas aquilo era para ser deixado na carteira, né? Mas alguns pegam e vendem. Então gera muita volatilidade, essa questão aí de bonificação. Sempre que dá bonificação, nos meses seguintes, a galera começa a vender muito. Então, quanto mais pessoas vendendo, o preço tende a cair. Nível de listagem é nível 1, então o banco precisa melhorar ainda o segmento de listagem, mas até o Itaú está também nesse nível de listagem. 62% aqui de capital aberto, né, dos sócios, digamos que minoritários, né? O Itaú tem 830 mil investidores, tem ali muitos institucionais, que são fundos também, né, de investimentos, né? Fundos de previdência, que você vê aí a participação, a forma como está diluída, 22%, né? Fundação Bradesco tem mais 8%. Então, tem outras empresas, né, instituições do próprio Bradesco também, que também detêm ações, né, do próprio banco. Remuneração aqui, ó, dos diretores, isso parece um pouco alto, né? Quase 1 bilhão. Então, a empresa tem que gerar lucro, porque quase 1 bi já vai ser só para a galera ali, ó, só para ó, a quantidade de pessoas aqui. 116 pessoas remuneradas, né? Claro que aqui os diretores, né, estatutários, muito mais, ó, muita coisa, muita gente, ó, 95 é um excesso. Não deveria ser tanto assim. Só aqui consome 800 milhões por ano. Então, esse banco ele não pode gerar pouco lucro, ele tem que dar muito lucro, porque é só a diretoria ali consome 1 bilhão praticamente. Então, isso é um valor muito alto. Você compara aí depois com o Banco do Brasil, com Itaú, mas está alto isso aqui, viu? Bradesco, também uma forma ainda de diminuir a base acionária é recomprando ações, então constantemente ele faz aqui a recompra de ações, ó, 21, 22, 23, então ainda está em um programa ativo até 2025, onde vai recomprar 53 milhões de ações ordinárias e 53 milhões preferenciais. Então, basicamente, ela vai comprar aí 100 milhões de ações, ali em torno de 13, de R$ 14. Então, você fazendo a conta aí, vai dar em torno de 1 bilhão e 400 milhões, né? Eu acho que é isso. Se estiver errado, você faça a conta aí. 1 bilhão e 400 milhões também que sai do caixa da empresa, que ela recompra essas ações. Então, sai do caixa, mas fica no caixa, fica na empresa, né? Ou seja, sai do caixa da forma que o banco
ela descarta essas ações depois, então ela faz ali o ajuste fiscal, ela tende a descartar essas ações e assim, tem que ser também esse valor tirado, né, da empresa. Isso serve ou ela daria esse 1.400.000.000 também em dividendos, seria também até mais fácil você perceber, né. Mas como ela recompra, ela exclui, então diminui ali a base acionária. E isso, nos próximos dividendos, você pode, mantendo o lucro da empresa, você vai ver um dividendo pode ser até maior, mesmo que o lucro fosse o mesmo. Isso porque agora teria 100 milhões a menos de ações no mercado, então o dividendo poderia ser um pouquinho maior, mesmo que o lucro fosse o mesmo.